Bom, pessoal, vou falar de um tema que eu gosto muito. Eu sou especialista em saúde pública, estomatologia, já fui aprovado e convocado em 8 concursos públicos. Hoje eu sou servidor do Estado de São Paulo, trabalho na Prefeitura de Barueri, trabalho em 2 empregos CLT, são 2 OS, na SPDM no IABAS, e também estamos aí com a Prove Já, né? A nossa ideia é aprovar cada vez mais gente, porque mesmo a gente sabe como é que está o consultório aí fora, não está muito fácil, e um emprego público, mesmo que perca a estabilidade, mas você vai ter um salário, você vai ter um 13º, você vai ter uma licença maternidade, coisa que o consultório não nos permite. Legal? Pode passar. Pode ir para frente. Aí. Então nós vamos falar um pouquinho de epidemiologia, vamos falar de SUS, Brasil Sorridente, vou falar um pouco da nova atenção básica, da lei que foi aprovada em 2017, e se não der tempo hoje, amanhã eu falo sobre um pouquinho sobre o Humaniza SUS. Legal? Vamos lá. Então, a gente tem que ir para qualquer prova de concurso público sabendo as definições de índices. Índice é um instrumento quantitativo ou qualitativo que nos faz mensurar uma doença. Às vezes cai na prova conceito de prevalência e incidência. Qual a diferença? Né? Tem muito erro, a gente vê muita reportagem na televisão que os repórteres confundem. Prevalência é um dado estático. Hoje existem nessa sala 10 pessoas com dentes cariados. Tá? É a prevalência. No curso do ano passado, existiam 4 pessoas com lesões de cárie. Então, eu te dei um dado estático. Hoje é dia 10 de janeiro, o ano passado era 15 de dezembro. Isso é prevalência. O que é incidência? A incidência é quanto houve de variação de uma determinada doença. Então, o ano passado a prevalência era 4, esse ano a prevalência é 10. Qual foi a incidência? 6, tá? A incidência é a diferença de 2 prevalências. Ela pode ser positiva ou negativa. Tinha 4 cariados, esse ano tem 1. São 2 prevalências. A incidência foi de 3. Deu para entender? A incidência ela pode ser medida do jeito que o pesquisador quiser ou a prefeitura quiser. Pode ser uma diferença de 5 anos, de 3 anos, de 10 anos. Porém, uma incidência de 1 ano é chamada de incremento. Tá legal? Sistema incremental, não é de resina composta, tá? É o sistema incremental da saúde pública. E um índice muito utilizado em odontologia, o mais utilizado é o índice de CPOD, que vai medir o quê? Ele é um índice que mede a história de cárie. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que saber o que nós estamos lendo. Eu vou lá, vou contar, vou olhar a boca da pessoa, eu vou ver os cariados, perdidos e obturados, tá aqui o índice CPOD. Mas tem um problema nisso. Por que aquela pessoa perdeu o dente? Por que ela não tem o dente 14? Quem que geralmente pede pra gente extrair o dente 14? O orto. Se aquela extração foi por ortodontia, não entra no índice CPOD. Tá? Se aquela extração foi por trauma, não entra no índice CPOD. É legal? Tem que ter ou um histórico de cárie ou a presença de cárie. Por isso que existem componentes atual e componente passado. O concurso pode contar uma historinha e falar, tem tantos dentes obturados, dentes cariados, perdeu o dente por cárie, perdeu o dente por trauma. Na hora de fazer a conta tem que estar esperto no conceito da questão. Qual a diferença de história atual e história passada? Atual é o momento, o próprio nome diz. Você vai olhar a boca daquele cliente e vai ver, o dente vai estar cariado, você está vendo que ele está cariado, ou ele está com extração indicada, aquela raiz residual. É uma história atual. Mas ele não tem o dente 46, não é atual? É a atualidade do paciente, mas foi extraído por causa da cárie, então é uma história passada. A mesma coisa com dente obturado. Ele está obturado agora, mas o índice do que é?
de cárie. Por que foi feita a obturação? Por causa de uma cárie que ele teve anteriormente, tá? Então, se cair na prova conceito de atualidade, atual, cariados com extração indicada, em passado obturados e extraídos. Pode passar. Para dentes tecidos, o índice é o CEL, tá? Que são os cariados, obturados e com extração indicada. Você nunca vai contar extraídos para dentes de leite, dente tecido. Tá legal? Não conta no índice. Perdeu o dente 55, azar, não vai entrar, porque já está vindo dente permanente. Tá legal? Vamos falar um pouco do conceito de prevenção. Prevenção é a interposição de qualquer barreira na história natural de uma doença. Dividimos a prevenção em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Prevenção primária é todo aquele método que você faz para evitar a determinada doença. Então, por exemplo, você não quer que a pessoa tenha febre amarela, você vai fazer o quê? Vacinação. Você quer que a pessoa tenha uma qualidade de vida. O que o governo vai fazer? Saneamento básico, água encanada. Tá legal? Secundária. A secundária, a doença está no seu advento. Então ela está instalada e você vai fazer uma prevenção da maneira que reduza ou aquela pessoa seja curada. Tá? Então no nosso caso está lá um problema com o dente, ele está cariado. Você vai lá e faz o procedimento restaurador, faz o procedimento endodôntico. Você vai estar fazendo uma prevenção secundária durante a doença. Agora, você não conseguiu intervir antes e aquele dente foi perdido. Então a terciária é após o fenômeno da doença. Aquele dente foi perdido pelo problema da cárie e ele vai precisar de reabilitação. Implantes e próteses estão nesse conceito de prevenção. Tá? Aí veio dois carinhas que costuma cair em concurso bastante, que é o Liven e Clark, e deram para nós 5 níveis de prevenção. Não confundem com tipos de prevenção, tá? Uma forma de você guardar bem prevenção primária está aqui, é a mesma coisa que nível 1 e nível 2. Prevenção secundária, que a gente falou antes, está no 3º e no 4º nível de prevenção. E a prevenção terciária, que é a reabilitação depois de perder o órgão, está no 5º nível. Prevenção, promoção de saúde, saneamento básico, água encanada, alimentação adequada. Proteção específica, o nome está dizendo, por uma determinada doença. Então, uma fluoroterapia para evitar cárie, flúor d'água de abastecimento, vacinação, está tudo na proteção específica. Diagnóstico precoce, tratamento imediato. O 4º e o 3º nível de prevenção que dá uma briguinha nos concursos públicos, tá? Então vamos falar da nossa área. Vamos pensar na doença cárie, tá? Nós sabemos que a doença cárie, como é que é o início da cárie? Quem pode me dizer? Ela começa com uma cavidade ou com uma mancha? E como é que é essa mancha? Hã? Vamos ver. Ela é roxa, a mancha? Não, é branca. E é branca como? Rugosa e opaca. Tá? Então você olhou a boca do paciente e viu aquela mancha rugosa e opaca. Você vai fazer preparo cavitário? Você vai fazer o quê? Uma fluoroterapia, um selante. Então, não teve cavidade, você vai estar fazendo um diagnóstico precoce e um tratamento imediato. A partir do momento que houve uma cavidade, por menor que seja, limitação do dano. Endodontia, limitação do dano. Prótese unitária, limitação do dano. Porque o dente está lá. Você fez uma coroa, você não precisou estrear o dente, entra na limitação do dano. A partir do momento de reabilitação, uma prótese dentária total, uma ponte móvel, aí é uma reabilitação. Então tem que ficar esperto na cárie. Tá? Mancha branca, 3º. Cavitou, 4º. Prótese, se for próteses unitárias, entra no 4º nível, você está limitando o dano. A partir de uma prótese grande, um protocolo, já entra em reabilitação. Tá legal, gente? Isso cai em concurso. Vocês vão ver a questão da VUNESP. Os níveis de aplicação têm caído menos.
Faz tempo que eu não vejo questão, mas faz parte da prevenção também. São 5 níveis. Temos que pensar que o primeiro nível é o amplo e o último nível é individual. Então, ação governamental ampla, vacina da gripe. O Brasil inteiro faz vacina da gripe. Ação governamental restrita, vacina da febre amarela para o Mato Grosso. Só aquela região vai vacinar. Então, é uma ação governamental restrita. Relação profissional-paciente, já é o seu cuidado, o seu tratamento direto com o paciente. O 4º nível é quando o auxiliar está dando uma orientação de escovação, uma fluoroterapia. E o 5º nível é o autocuidado. Tá? Então são esses 5 níveis de aplicação, vai desde a ação governamental ampla até a ação individual. Tá? Então vamos falar Mas a gente pode considerar então o 4º nível? 4º nível. Conectagem também. 4º nível. Sim, você está limitando a periodontia dele, né? Só vai entrar no 5º nível se você fazer uma prótese grande. Lembrando que prótese unitária é limitação. Então, Denis, eu fui pesquisar, estava lá quinta-feira de madrugada estudando, quando eu não tenho o que fazer o estudo, e eu estava vendo isso. O que eu achei foi só prótese unitária. Implante e prótese móvel já entrou em reabilitação. Entendeu? Mas a prótese unitária é bom a gente saber com certeza a limitação do dano. E principalmente a diferença de mancha branca e cárie com cavitação.